Correr na esteira ou na rua? Já teve essa dúvida de qual é a melhor? Nesse vídeo eu vou explicar 7 vantagens de cada um. Vamos lá! Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. Vou trazer hoje nesse vídeo a diferença de treinar na esteira e na rua e as suas vantagens. Então vamos lá. Basicamente, corrida na esteira ou corrida na rua tem indicações totalmente diferentes. Então, a corrida na esteira ela é indicada para pessoas que estão com excesso de peso e querem emagrecer, é a primeira indicação. Pessoas que estão passando por algum tratamento de fisioterapia, alguma fase de transição, e já são atletas, a esteira é indicada. E pessoas também que querem iniciar a prática da corrida, a esteira é indicada. Já a corrida na rua é indicada para outro grupo de pessoas. Pessoas que querem melhorar o seu desempenho já na corrida e pessoas que desejam participar de eventos de corrida. Então, essas são as duas indicações diferentes. Mas calma, porque você ouvindo isso, talvez você esteja falando: pô, Felipe, mas eu não tenho acesso fácil a uma esteira. Eu não tenho como pagar uma academia e ter uma esteira. Eu não moro num prédio em que tem uma esteira disponível. Então vamos lá, cada coisa no seu lugar. Eu só falei das indicações, da parte técnica da estrutura. Porém, vou trazer aqui as vantagens de cada uma delas, sem falar das indicações. Bom? Vantagens de se correr na esteira. Vantagem número 1 é a redução de impacto. As esteiras, na sua estrutura de fabricação, elas têm tipos de amortecedores diferentes, tipos de pistões que fazem com que, no seu momento de fase de voo, essa carga não seja totalmente distribuída para sua perna, para sua articulação. E grande parte desse impacto fica na absorção desses amortecedores. Estima-se que até 10% do peso corporal durante a corrida seja reduzido numa corrida na esteira. Então, essa é um dos motivos da primeira indicação de vantagem. A segunda indicação de vantagem é a segurança. Correr na esteira não vai te deixar num momento de uma pista ou de uma rua que tenha buracos. Então você não vai ficar vulnerável a uma torção de tornozelo, não vai ter uma situação em que há um desnível muito grande no calçamento, você também não vai passar pela situação em que há cachorros correndo atrás de você, problemas com assalto. Então, situações com semáforo, você está num ritmo de corrida, fecha o semáforo, é uma via de grande circulação de veículos, você precisa parar, ficar naquela marcha de trote, esperando o semáforo abrir, driblar os carros. Então isso tudo gera uma insegurança, gera um risco para a sua corrida. Então a esteira, na situação número 2 de vantagem, diminui essa situação. Já a situação número 3, a vantagem número 3 é para os iniciantes. Uma das grandes dificuldades que os iniciantes encontram na sua corrida, na rua, é manter o ritmo. Normalmente as pessoas elas começam correndo e aí elas se cansam muito rápido, elas diminuem a velocidade, daqui a pouco elas aumentam a velocidade, vai tendo picos de velocidade diferente. Na esteira você não encontra isso, porque a sua velocidade ela é programada de acordo com o painel da esteira. Outra condição também que facilita muito os treinos na esteira é a condição de treino intervalado. Pessoas que vão fazer treinos mistos, pessoas que vão fazer treinos de inclinação, velocidade já pré-determinadas pelo seu professor, têm uma facilidade maior por conta dessa pré-determinação que a esteira relativamente se encontra. Então, essa é a vantagem número 3 para os iniciantes. A vantagem número 4 é o controle climático. Então, na esteira, em algumas academias, você tem a possibilidade de estar com o ar-condicionado ligado, então o controle de temperatura do ambiente é melhor, ou até uma ventilação. Uma outra condição que acontece na esteira, você não vai ficar exposto ao sol e muitas vezes à chuva e a baixíssima umidade. Então, são condições climáticas que atrapalham
a vida do corredor da rua e que nesse caso, para a esteira, relativamente é facilitado. Outra condição na esteira, ainda entrando no controle climático, é a facilidade que você tem de levar a sua própria garrafa de água e deixar ela colocada ao lado da esteira. Então, durante a sua corrida, a cada 20 a 25 minutos, como eu já falei em vídeos anteriores, é o ideal você se hidratar com cerca de 200 a 300 ml, dependendo do seu ritmo de velocidade. Então, a facilidade da hidratação na esteira é maior. Já se você estiver na rua, você vai precisar levar uma bag, né, ou uma mochila de hidratação, dependendo da distância, ou fazer um percurso para parar e comprar água em determinados locais. A facilidade da esteira tem essa condição na vantagem número 4. A vantagem número 5 é a possibilidade que você tem de fazer duas coisas ao mesmo tempo, que seria o exercício da corrida com a situação em que você tem de entretenimento, que seria assistir um filme, assistir um seriado, assistir um jornal, ouvir música também, ouvir um podcast. Algumas pessoas têm essa facilidade. Outras conseguem fazer isso na rua. Já assistir a um seriado fica mais difícil, você não consegue assistir na rua. Na esteira é possível. Inclusive, algumas esteiras mais modernas têm até a própria tela já vinculada com aplicativos e que você vincula o seu celular e ele já transmite a imagem ao mesmo tempo em que ele simula o seu percurso já pré-determinado de corrida. Essa é a vantagem número 5. A vantagem número 6 é a correção de movimentos através da esteira. O que acontece? Quando você tem uma esteira que está posicionada próxima a um espelho e preferencialmente de frente para um espelho, muitas academias têm isso, você consegue analisar a sua mecânica de corrida. Então, como que está a sua movimentação de perna, como que está a sua aterrissagem de pé, você está aterrissando muito com o calcanhar, está fazendo uma aterrissagem de médio pé, está fazendo uma elevação boa, né? Uma fase de voo boa, movimentação de braço, está anteriorizando muito o pescoço. Esses detalhes você consegue ter olhando a sua mecânica de corrida num espelho. Na rua não é possível. Então essa é a vantagem de correção para a corrida na esteira, na vantagem número 6. E nossa última vantagem de correr na esteira é para aquelas pessoas que estão passando por um processo de reabilitação, estão retornando à fase já esportiva, e a esteira é uma etapa obrigatória e que ela tem que passar, não tem jeito. Dificilmente uma pessoa vai sair da fisioterapia e vai diretamente para a corrida na rua ou para a corrida num parque. A esteira é uma passagem obrigatória. Por quê? Porque nessa condição ela vai ter um controle de velocidade maior, ela vai ter um controle de impacto maior, um controle de inclinação maior, e aí o profissional que está monitorando ela vai ter menos variáveis para mexer e vai poder analisar a mecânica e a fase de contrações musculares. A partir de agora, vamos para um outro local falar sobre as vantagens de correr ao ar livre na rua. Agora viemos para o ambiente aberto. Olha que barulheira! Então, vamos falar das 7 vantagens de você treinar na rua. Então, vamos lá! Primeira vantagem é exercitar-se ao ar livre. A possibilidade de tomar o sol, a possibilidade de respirar um ar um pouco mais fresco, a possibilidade de você ver uma paisagem diferente, as casas, os carros, a possibilidade de você ver o nascer e o pôr do sol. Tudo isso você encontra numa corrida na rua. Então essa é a primeira vantagem que você encontra. Vamos lá. Segunda vantagem que você vai ter ao se exercitar a correr na rua é o custo baixo. Você não vai ter necessidade de pagar uma academia, você não vai ter a necessidade de ter um acessório ou uma ferramenta muito caro. Você precisa de um tênis, o ideal é que seja um tênis específico de acordo com a sua pisada, mas que o custo-benefício em relação à academia é menor. Então, custo para a corrida de rua é muito menor do que o uso de uma academia que você precisa fazer o pagamento das suas mensalidades. Terceira vantagem de correr na rua é o treino muito mais dinâmico. Na rua você encontra diversas
situações em que você vai lidar com percursos mais sinuosos, o semáforo fechou, você vai ter que subir e descer uma calçada, vai ter aclive e declive, tem situações em que você vai ter desafios e aventuras em todo o treino. Mesmo que você faça o mesmo percurso diariamente, você vai ter histórias totalmente diferentes. Isso eu compartilho com vocês, eu corro na rua. Quarta vantagem de correr na rua são os desníveis. Mesmo que você corra na esteira, a inclinação da esteira é limitada. Já na rua não, você consegue ter subidas muito íngremes e descidas muito fortes. E aí você precisa usar toda a sua técnica de movimento, a sua fase de absorção de impacto, a sua movimentação correta em aceleração e desaceleração, para que você consiga vencer esses desafios das subidas e descidas excessivas. Caso você faça um treino na rua, que você procure uma subida, um treino mais forte, um treino de ladeiras, você consegue fazer. Já na esteira fica um pouco mais difícil. Algumas esteiras não passam de 10% de inclinação. Ruas você consegue facilmente achar aquelas ladeiras bem íngremes. A quinta vantagem que você vai ter da corrida na rua em relação à esteira é que você está muito mais próximo da corrida de um evento, né? A participação de um evento de corrida é muito próximo quando você corre na rua do que quando você corre na esteira, porque é um percurso simulado. Você praticamente está fazendo um teste para que você chegue no dia da sua prova, que está lá definida na sua planilha, você consiga vencer de uma forma ampla e fácil. Você não vai ter nenhuma dificuldade porque você só treinou na esteira. Então, a esteira vai te dar algumas situações que fogem do padrão de uma corrida na rua, de uma prova, de um evento. A vantagem número 6, no caso, é o aumento do gasto calórico. Correr na rua gera muito mais gasto calórico do que correr na esteira. Pode parecer diferente para você, né? Pô, Felipe, mas quando eu corro na rua, eu sinto muito mais calor, eu transpiro muito mais. E é verdade, isso acontece. Por quê? Porque quando a gente corre na rua, a quantidade de impacto que gera o nosso peso do pé, a nossa fase de voo no chão, tem um processo todo de frenagem, de absorção desse impacto, de dissipação desse impacto, de transferência de força através dessa sucessão de passadas que a gente vai ter na corrida na rua. Então, todo esse impacto ele é absorvido pelos nossos tendões e nossos músculos. Consequentemente, vai gerar um gasto energético muito grande. Sem falar também da resistência do vento. Quando a gente está na esteira, o vento está parado, a gente não tem um deslocamento muito grande. Já na rua não. Na rua, quando a gente está constante deslocamento, né? 3, 4 quilômetros, cada passada você está bem à frente do que você estava anteriormente, o vento contra você vai gerar essa resistência do vento. Para você vencer essa resistência do vento, consequentemente, vai haver um gasto calórico muito maior. Então, esta é a 6ª vantagem de correr na rua. Gera um gasto energético maior. Mas cuidado você que está querendo perder peso, não tem uma técnica de corrida apurada, muito cuidado nesse momento. Só sabendo dessa informação de gasto energético maior, é perigoso você começar a sua corrida na rua. Se você puder, tenha a possibilidade de correr na esteira, inicie na esteira, melhore sua técnica e vá fazer essa transição com calma, sem pular etapas. 7ª vantagem de correr na rua é o controle da temperatura corporal. Como eu falei anteriormente, quando a gente corre na rua, o vento contra o nosso corpo faça com que o nosso suor seja uma situação de termorregulação, acaba havendo um controle da temperatura melhor. O suor tem essa função, ele sai do corpo e todo o vento que bate no nosso corpo dá aquela sensação de gelado. É o que a gente precisa para controlar a nossa temperatura interna. Quando estamos correndo na rua, esse vento contra faz com que a nossa termorregulação seja mais fácil. Já na esteira não, a gente não tem o vento contra. Por mais que você esteja se ventilando ali com um ar-condicionado ou com um ventilador, é pouca ventilação, o corpo precisa de mais. Então você tem uma sensação de fadiga maior, tanto por conta desses impactos que a esteira absorve,
e por conta também dessa baixa, dessa elevação da sua temperatura corporal. Esse controle de temperatura interno, ele acontece também e ele vai te dar uma sensação de fadiga menor do que correr na esteira. Então, essa foi a 7ª vantagem de correr na rua. Controle interno da temperatura, diminuindo assim a sua sensação de fadiga. E aí, chegamos agora ao final do nosso vídeo. E você gostou de correr na rua? Voltei com vocês aqui depois de toda essa aula que falamos sobre vantagens de correr na esteira na rua. A partir de agora você já tem condições suficientes para falar: você prefere correr na esteira ou correr na rua? Agora que você já sabe as vantagens de ambas, qual delas você se encaixa melhor? Qual delas é mais ideal para o seu perfil e para o seu momento de treinamento? Escreve para mim aqui, compartilha. Eu tenho muitos alunos e muitos amigos que fazem treino misto. Alguns dias treinam na rua, outros dias treinam na esteira. Então, fala para mim aqui que a gente vai trocar essa ideia. Não se esqueça de inscrever no canal, é super importante. Esse canal está cheio de conteúdo relacionado à atividade física, à saúde e a bem-estar. Você se inscrevendo vai fazer com que esses conteúdos cheguem para você com mais facilidade toda vez que ele for publicado. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.